Olá, amigos e amigas. Agradeço a Deus a oportunidade de gravarmos mais um vídeo. Temos sempre o objetivo de, ao fazermos o vídeo, levarmos a todos a mensagem da doutrina espírita, que é uma mensagem de esperança, de otimismo, de fé. E hoje nós trouxemos para a nossa análise um tema que encontramos no livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso, ele é de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição tem por título A Posse do Reino. E o Emmanuel, ao ditar esse livro para o Chico Xavier, através da psicografia, ele procura sempre buscar, pensar um ensinamento deixado por Jesus, deixado por outros apóstolos, deixado por Paulo de Tarso. Esse nós vamos buscar e está lá em Atos. Diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, estimulando-os a permanecer na fé, e dizendo que por muitas adversidades, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Reino de Deus. Palavra e ensinamento que vem lá de Jesus, Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Todos nós seremos encaminhados para o reino de Deus. E esse ensinamento transcorreu aí séculos, séculos e séculos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade novamente de estudar sobre ele, qual o seu sentido. Então nós encontramos a seguinte frase, que diz assim, que Jesus veio dar um novo conceito para o reino dos céus. Jesus disse, o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque ele já está entre vós. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós mesmos. Nós precisamos apenas deixá-lo fluir, mesmo porque céu e inferno, palavras que nós, nas reencarnações anteriores, utilizávamos muito, temíamos o inferno e sonhávamos com o céu. Com o Espiritismo, aprendemos que o céu e o inferno são situações mentais. Se eu estou bem, equilibrado, feliz, estou no céu. Se eu estou desequilibrado, passando por um momento muito difícil, estou no inferno, que está aqui dentro de nós mesmos. Não é um lugar circunscrito, mas que tanto um quanto o outro dependem das nossas atitudes, para que eles possam mudar. Então o Emmanuel, ele vai fazer as seguintes considerações a respeito dessa frase, dizendo assim, que o Evangelho a ninguém engana em seus profundos ensinamentos. É comum a preocupação daqueles que creem tentar subornar as forças divinas. Interessante isso, Enganar Deus. E não tem jeito, Por quê? Porque Deus, inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, Deus não nos julga, não nos condena, nem nos absolve. Porque Deus colocou dentro de cada um de nós um tribunal, chamado tribunal divino. Então é a minha consciência que vai dizer para mim mesmo se eu fiz certo ou se eu fiz coisas erradas. Então eu não vou passar por julgamentos. Sou eu mesmo quem vou reconhecer então aquilo que eu tenho feito. Mas mesmo assim é comum então a preocupação daqueles que acreditam poder subornar as forças divinas. Escolher um caminho aqui, um caminho acolá, para que possam chegar no céu. Isso não é possível. Não será, no entanto, continua o Emmanuel dizendo, a preço de muitas missas, muitos hinos, muitas sessões psíquicas, ou mesmo reuniões mediúnicas, ou mesmo palestras, que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade maior. Naturalmente, toda prática edificante deve ser e será aproveitada como elemento de auxílio. No entanto,
compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Mais ainda, a Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, ou seja, a Boa Nova, o Evangelho, significa a mesma coisa, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nos ensinou e vivenciou. Então a Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus, não distribui perdões a preço do mundo. E a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Então não são as palavras que vão nos mudar, mas o que vai transformar a nossa vida serão as nossas atitudes, será o trabalho que nós efetuarmos. Templos e instrutores se multiplicam, sabemos muito bem disso. E cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Tem a sua importância relativa. Contudo, a entrada e posse na herança eterna somente se verificará através de justos testemunhos, ou seja, trabalho árduo. É assim que nós tomaremos posse do reino de Deus, que está em nós e que nós precisamos fazer aflorar. Isso nós conseguimos através do quê? De trabalho. Ouvir uma palestra é importante? Claro, sem dúvida nenhuma. Ir na igreja que você frequenta é importante? Claro, sem dúvida nenhuma. Você sempre vai trazer aprendizados de lá. Mas o que importa mais é o que você vai fazer com os aprendizados que você vai trazer de lá. Aquele que faz uma palestra, ele preparou um trabalho e passou esse trabalho adiante. O que importa para ele é o que ele também vai fazer com aquilo que ele ensinou às outras pessoas. Será que ele está se utilizando daquilo que ele está falando? Será que ele está colocando em prática o que ele está ensinando? É isso que nós precisamos compreender. Isso, né? Ou seja, essa posse na herança eterna não é acidental. É uma medida lógica e necessária. E o Emmanuel dá um exemplo aqui muito simples, para que a gente possa entender. Não se colhe trigo sem você plantá-lo, sem você ter o campo lavrado. Ou seja, você não consegue colher nada se você não houver plantado. E o plantio significa trabalho. A colheita, trabalho também. E serão os resultados. Continua Emmanuel dizendo assim: muitos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de estímulo ao sofrimento. E os Evangelhos, de modo nenhum, estimulam o sofrimento, mas apenas nos colocam uma realidade, que para que eu conquiste equilíbrios, eu vou ter que passar por grandes obstáculos, que são naturais, porque eu preciso testar a mim mesmo se eu aprendi e fui capaz de colocar em prática. Então, muitos aprendizes, repetindo, costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de estímulo ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Não que o cristão goste de sofrer. O sofrer faz parte da sua ascensão. Lembramos-nos, né, dos primeiros cristãos que foram devorados pelas feras nos circos romanos. Muitos perguntavam aos cristãos, né, mas o Cristo só lhes ensinou a sofrer? E a resposta invariavelmente era: não, ele nos ensinou a amar também. Porque eles tinham entendido o que Jesus vinha trazer. Tinham entendido as palavras e as atitudes de Jesus. Então sabia que aquele seu sofrimento seria passageiro. E fazia parte, então, do seu caminhar, do seu aprendizado, do seu equilíbrio. Homem algum encontrará o caminho infinito das energias divinas sem o concurso
das dificuldades e dos problemas que encontrará na terra. Encontramos alegria e felicidade na terra? Encontramos, certamente que sim. Mas não aquela que é a maior de todas as alegrias, aquela em que nós realmente não teremos mais dores e sofrimentos. Mas temos muitos momentos de alegrias, muitos momentos de paz aqui mesmo no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então, as dificuldades e os obstáculos são exatamente a oportunidade que nós temos para colocar em prática o aprendizado. Vivemos hoje um problema grave, um problema ímpar na história da humanidade, uma pandemia. Muito embora, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar aí que já houveram várias pandemias. Mas nós estamos no século XXI, com mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. A comunicação é veloz. Milhões e milhões de pessoas viajam todos os dias de um país para o outro. Agora não. Isso nunca houve no planeta Terra. Tanta gente viajando. Então nós nunca tivemos uma situação como a que temos nesse momento, do mundo fechado, isolado. Agora, meses, já se passaram do início da pandemia, muitos países começam a voltar então ao seu regime quase normal. Teremos ao fim da pandemia muitas mudanças, certamente que sim. É tal qual uma tempestade. Demora muito para passar, causa realmente muitos problemas, mas ela passa. Como a pandemia também vai passar, sem dúvida nenhuma. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Então nós temos a necessidade de sermos testados, não para provar para o outro, para Deus, é provar para nós mesmos que fomos capazes de vencer as nossas imperfeições. E o Emmanuel encerra essa mensagem dizendo assim, que somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então, amigos e amigas, as dificuldades pelas quais nós passamos, temos condições de passar, certamente. Que tenhamos confiança, que a nossa esperança não termine. O amparo de Deus permanece sobre nós. Não estamos abandonados. Nós espíritas dizemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então todas as coisas que estão acontecendo fazem parte de um processo de crescimento, de evolução. E nós, certamente, se estamos encarnados nesse momento, temos condições de passar e superar tudo isso. Que tenhamos sempre muito ânimo, muita confiança, para que nós possamos fazer sair, então, do nosso peito essa paz, essa tranquilidade que somente encontramos quando realmente compreendemos Deus e as suas leis e passamos a fazer como Jesus fez, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Era isso que eu tinha para os amigos. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a Deus essa oportunidade valiosa. Fiquem bem, fiquem em paz.